Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos acompanhar o evento Estudando com o Autor, sobre o livro As Organizações São Morais, do administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Logo depois, uma entrevista com a Relações Públicas Heloísa Rego. Confira. O questionamento sobre a moralidade das organizações, suas corruptividades e as consequências de esquemas e fraudes é a tônica de grande parte dos noticiários brasileiros há muitos anos. Sabendo disso, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, observador da sociedade e das empresas, lançou o livro As Organizações São Morais e fez um evento sobre a obra. Durante o Estudando com o Autor, o administrador analisou diversos pontos do livro, porém, sua primeira atitude foi responder ao questionamento do título. E eu vou antecipar o que eu respondo no final, no próprio livro. As organizações são morais? Não. Eu digo, as organizações não são morais. Bem, elas não são morais, mas também não são imorais. As organizações são amorais. Em verdade, as organizações, a moral habita um reino. As organizações habitam outro reino, o reino econômico. Então são dimensões e ordens distintas, que essa é uma confusão clássica que acontece no cotidiano, na vida de hoje aconteceu ontem. Essa confusão de ordem gera uma bela interação equivocada em diferentes circunstâncias. Qual é o valor moral do preço de um barril de petróleo? Qual é o valor moral de uma saca de café? E a tal ponto que aquele valor, quando numa bolsa de commodities, em qualquer lugar desenvolvido no mundo, quando cai alguns centavos lá, aquilo não gera milhares de desemprego nos países produtores. Qual é aquele valor moral que nós devemos definir, né? Colocar para um barril de petróleo, para uma saca de café, para uma tonelada de soja, para uma saca de cacau? Qual é esse valor moral? A gente vai verificar que, efetivamente, né, a lógica da economia, assim como é a lógica da ciência, né, ela é permanentemente de expansão. Se a gente puder cobrar $500 o barril de petróleo, a gente vai cobrar. Se a gente pudesse cobrar $600, vai cobrar. Já esteve 100, hoje está em 60, em torno de $60 o barril de petróleo, mas não é por uma questão moral. Como é que fixa? Quer dizer, nenhuma ordem é capaz de limitar a si própria. Vamos lá. Como as organizações não são morais, nem são imorais, portanto, não perpassa pelo mundo pela organização em si, como pessoa jurídica, como instituição, não perpassa a questão moral, nós não podemos falar, como se fala muito hoje, em moral da empresa. O que nós devemos falar é moral na empresa. Desculpe, isso pode parecer sutil, mas é nas sutilezas e nos detalhes que se encontram as grandes diferenças. Isso quer dizer o seguinte: a moral na empresa ela deve ser constituída pelas pessoas que nela habitam, pelos seus dirigentes, pelos seus empregados, colaboradores, o nome que vocês quiserem chamar, servidores, pelos seres humanos que nela interagem. Esses precisam ter moral na empresa. Mas não a empresa a gente achar que ela em si esse valor moral. Outro ponto destacado pelo autor foi quanto à lucratividade e à destinação do lucro das organizações. Se a ação empresarial busca o lucro, por que meter a moral no meio? Por quê? Porque
a cidadania, cada vez mais, o cidadão, o indivíduo, a pessoa, enquanto pessoa, cada vez mais esclarecida. Né? O mundo moderno de hoje, na sociedade de conhecimento, com tantos recursos de informação, compele as organizações cada vez mais, né, a recuarem de sua estratégia absolutamente expoliativa ou de gananciosa. Ela tem que ter circunstâncias mais adequadas à venda e à ação dos seus produtos. Mas, em verdade, é preciso, portanto, botar o homem no coração do homem, porque, em verdade, o lucro está no coração da empresa. E é natural que seja. E vamos desmistificar aqui a palavra lucro, né? Quando a gente fala em lucro, fica assim, tem pessoas que torcem o nariz. Ora, toda organização tem que ter lucro. Até a organização pia, quer dizer, não lucrativa, de benemerência, ela precisa ter resultado. Se ela não tiver resultado, ela quebra. O que o empresário vai fazer, o acionista vai fazer com o lucro, é problema dele. Se ele vai fazer ação de benemerência ou se vai botar dinheiro no bolso para comprar um Rolls Royce, o que ele vai fazer vai variar de empresa para empresa, mas variar às vezes dentro de uma mesma empresa, varia entre os seus membros. Acionistas distintos de uma mesma empresa podem ter conceitos absolutamente distintos do como deve ser usado esse lucro. Portanto, a finalidade da empresa é a obtenção do lucro. Para quê? Para atender o objetivo dos seus acionistas. O acionista, o empregado e o cliente não são todos uma mesma pessoa, são pessoas absolutamente distintas, cujo principal personagem, a qual se destina a lógica da organização, no mundo da sociedade de mercado em que vivemos, e não da utopia marxista, que queria colocar a moral no sistema econômico. Se vai ser realizado, eu não acredito, porque aquilo foi uma utopia generosa, ideias brilhantes, trabalhos e contribuições importantíssimas de Marx, mas na prática essa realidade não se aconteceu, porque se acontecesse, estaríamos vivendo no paraíso. Bastaria a sociedade de mercado, né, colocar o homem no coração da empresa, a empresa absolutamente eficiente, e estaríamos vivendo, não nesse vale de lágrimas, mas numa sociedade absolutamente igualitária e socialmente justa. Para ver o evento completo com o administrador Wagner Siqueira, acesse cra-rj.tv.br. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. Está no ar um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Tocantins. E eu estou com a Relações Públicas, Heloíse Rego. Tudo bem, Heloíse? Tudo, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. A questão da comunicação dentro das organizações é sempre um assunto difícil de se lidar, polêmico, muito trabalhoso. Qual a importância da comunicação nas organizações? Realmente, é um assunto, chega a ser polêmico, né? Porque não se dá a devida importância, algumas vezes, por conta dos gestores não compreenderem ainda o papel da comunicação, de como ele pode ser uma ferramenta para facilitar, né, o trabalho do próprio gestor na sua administração, na forma como ele se relaciona com os diversos públicos, os funcionários, os clientes, os públicos-alvo dele, né, do objetivo da empresa dele. E aí, muitas vezes, a área da comunicação é esquecida, é deixada de lado, ou muitas vezes ela é colocada no segundo plano. Ela é forçada a trabalhar naquele impulso fraco, né? É sempre atrás do gestor. E, na verdade, a comunicação ela devia ser uma aliada do gestor. Ela deveria trabalhar ao lado do gestor numa função que a gente chama estratégica. Muitas vezes a comunicação é vista como uma ação tática, operacional, que é aquela em que você foca e trabalha áreas pontuais. Então, você
você acaba deixando de lado muitas decisões a cargo da comunicação, que poderiam facilitar a ação do gestor em alguns momentos. A gente fala que deixar a comunicação participar da tomada de decisões, que é uma das áreas do gestor da comunicação e da administração, deixar ele participar do planejamento estratégico, né? Facilitam com que o gestor compreenda, muitas vezes, o papel da comunicação em auxiliá-lo em questões que podem impactar na imagem, que podem fazer com que ele se relacione melhor. Nós vivemos num mundo agora de relacionamentos, né? Cada vez mais se fala em relacionamentos. Então, a comunicação ela está para facilitar esse relacionamento entre as organizações e outras organizações, e as organizações e os seus públicos-alvos, os seus funcionários, os seus terceirizados, os seus fornecedores, muitas vezes. E como é que a gente faz para conseguir passar esse pensamento para os gestores, né? Porque muitas vezes o foco dos gestores é lucratividade, é produção, é bater meta. De que maneira é uma área que ela não tem como mensurar, né? Você não tem como medir muitas vezes esse retorno da imagem que você estava falando. A gente consegue conversar e envolvê-lo de maneira que ele possa permitir que a comunicação participe. Sim, é uma questão que a gente trabalha há bastante tempo, é esse convencimento da alta gestão, né? Da alta cúpula das organizações. Realmente, me falam muito, não tem como mensurar a imagem. Não tem como dizer assim, você conseguiu alcançar isso, essa meta em comunicação. Eu acho que nesse ponto a gente ainda está um pouco enganado. Existem formas de se mensurar, inclusive já é antigo a ideia de que a marca, que é uma forma de se divulgar a sua empresa, ela tem um valor intangível, que não é aquele que a gente consegue enxergar na maioria das vezes, mas é aquele que às vezes te fornece outros valores. Por exemplo, ter uma marca forte significa que quando você for chegar num banco, ele vai te dizer, olha, essa marca tem um valor, tem um peso, então eu vou conseguir emprestar mais dinheiro para ela. Às vezes ter um valor intangível, como algumas empresas investem na parte ambiental ou trazem para si algumas questões sociais, acabam atrelando a ela outros valores. Quer dizer, eu vou investir nessa empresa porque ela investe em meio ambiente, porque ela investe em áreas da sociedade. Então isso acaba trazendo uma mensuração, às vezes, no lucro da empresa. E a gente pode mostrar, assim, o profissional que trabalha na área e trabalha com pesquisa e que fundamenta as suas pesquisas nesses tópicos que eu falei, dos valores intangíveis, da marca, da imagem, e principalmente se preocupa em medir a questão da opinião pública, né, em como as pessoas veem a sua empresa, ele consegue passar esses dados, passar essa mensuração. Essa é uma preocupação que o profissional tem que ter, de mostrar que o trabalho dele está fazendo efeito, né? Está surtindo alguma coisa. Eu vejo assim, o mercado, ele acaba te engolindo se você não mostra produtividade. Ele acaba te deixando de lado, né? O profissional da comunicação ele tem que estar preparado para mostrar com pesquisa embasada como a empresa está crescendo de acordo com a comunicação. Quais são os efeitos que a comunicação está trazendo, positivos ou negativos, né? Nós sempre temos essa oscilação entre o que a opinião pública fala de positivo e negativo. E hoje é bem mais fácil. Eu digo que o relacionamento é bem mais direto com os públicos. Nós temos um feedback. Antigamente a comunicação era simplesmente direta. Eu dizia para você, olha, a minha empresa é assim, assim, assado. E você acredite se quiser, é ou não é, né? Mas hoje a gente consegue receber esse feedback, recebe feedback em redes sociais, recebe feedback às vezes por uma ouvidoria ou por um meio de comunicação que você coloca contato, né? Fale com o presidente. É uma das formas de a gente receber esse feedback e saber que a comunicação está surtindo o efeito desejado. Muito obrigada mais uma vez e sucesso na sua carreira. Obrigada. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!